E aí pessoal, tudo certo? Muitas pessoas vêm me perguntar como eu invisto, aonde eu invisto, como que eu faço as análises de investimentos, e hoje a gente vai falar sobre como analisar os seus investimentos quando você vai ver investimentos de renda fixa. Para quem já está no mercado há algum tempo é muito fácil de analisar, mas para quem está começando, certas siglas, certos tipos de termos acaba complicando mais do que ajudando. Mas isso é só inicialmente. Eu vou dar algumas dicas aqui para que você consiga fazer uma interpretação quando abre dentro de uma corretora ou dentro de um banco o portfólio de investimento deles. Porque eu mesmo particularmente demorei um tempo para começar a entender como é que é o funcionamento da lógica dos investimentos de renda fixa dos bancos. Eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível, para que vocês consigam entender e consigam fazer uma análise e aonde procurar essas informações para fazer um comparativo. Primeiramente, eu vou explicar alguns termos que tem na renda fixa que todo mundo é obrigado pelo menos a saber o que são. Mas antes eu vou te falar uma coisa, você só vai realmente saber aonde está investido e como investir se você colocar em prática isso. De nada adianta você ficar vendo esse vídeo e não colocar em prática, ou então abrir ali conta nesses bancos ou corretoras para pelo menos você mesmo fazer essa análise. Então já aproveita e abre a conta nessas corretoras e bancos para você ter acesso a esses tipos de investimentos. Eu vou usar nesse vídeo 3 empresas, que é o Banco Inter, o Banco da Ecoval e o Banco Sofisa, para dar uma analisada na renda fixa deles. Claro que tem mais as corretoras, mas aí iria ficar muito longo esse vídeo, então eu vou usar só esses 3. Sendo que o Sofisa, ele está com uma promoção essa semana, se você abrir conta com o meu código, que eu vou deixar aqui também, ó, e fizer um investimento acima de R$1.000 que não tenha liquidez, você vai ganhar R$100. E o da Ecoval, ele está com uma promoção já permanente. Se você fizer um investimento acima de R$10.000, pode ser em qualquer tipo de investimento dentro da plataforma, e deixar durante um mês, você também vai receber R$100. E eu também recebo pela indicação. Eu até já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima aqui, os 2 vídeos que eu falei sobre o Banco Sofisa e o Banco da Ecoval. Os dois são 2 bancos que estão financeiramente saudáveis. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre os investimentos em renda fixa. Na renda fixa, existe praticamente 3 tipos de investimentos com referência de rentabilidade. O primeiro é pré-fixado. O que significa pré-fixado? Significa que quando você vai ver esse título, ele já tem um valor anterior, já dizendo que vai render aquele valor ali e não vai render nada mais, nada menos. Eu vou te dar um exemplo. No caso, digamos que tenha um pré-fixado que diga que vai pagar 14% ao ano, com um vencimento em um ano. O que quer dizer? Quer dizer que se você botar R$1.000 nessa aplicação, daqui a um ano ele vai render 14%. Nada mais, nada menos. Então ele vai render R$140. Isso se chama o quê? Pré-fixado. Ele está pré-fixando já uma taxa de juro anterior, que ele vai te garantir que vai te pagar no final do vencimento dessa aplicação. Geralmente, esse tipo de aplicação, ele não tem liquidez. O que é liquidez? Que você pode ir lá e tirar o dinheiro. Geralmente, a liquidez, o próprio título vai dizer que é no vencimento. Então, se você aplicar esse dinheiro e o vencimento está daqui a um ano, você só vai conseguir retirar esse dinheiro daqui a um ano. Se tiver 2 anos, daqui a 2 anos, e assim sucessivamente. O segundo tipo são os títulos pós-fixado. O que significa isso? Eles vão usar alguma taxa referencial, e essa taxa ela não é uma taxa fixa. Geralmente é usado nesses pós-fixados o quê? O CDI. O que é o CDI? O CDI ele vai render 0,1% a menos do que a Selic. A Selic é uma taxa que de tempos em tempos ela vai mudando o valor dela. No início do ano passado chegou a 2,5%. Hoje a Selic está em 13,25%. Então o CDI ele vai render 13,15%. Então um título que rende, no caso, 100% do CDI, hoje ele estaria rendendo 13,15%.
Mas se o vencimento é daqui a um ano, essa taxa ela pode variar tanto para cima quanto para baixo. Digamos que aí chegue daqui a 3, 4 meses o CDI ele baixe para 12%. Aí, se o seu título está rendendo 100% do CDI, ele ao invés de estar rendendo 13,11%, como está hoje, ele vai render 12%, menos do que está. E o contrário é verdadeiro. Se a taxa Selic subir, digamos, para 14%, o seu título vai render 13,9%, que, como eu falei, é sempre 0,1% a menos do que a taxa Selic. Geralmente, os títulos com liquidez diária, eles são referenciados ao CDI, que o que é? Que você pode ir lá e tirar a qualquer momento. E aí eles usam como referência essa taxa Selic menos 0,1% que dá o CDI. Também vocês vão perceber que tem alguns títulos que eles também só têm liquidez só no vencimento. Geralmente, esses títulos que têm liquidez só no vencimento, eles vão render mais do que os títulos que têm liquidez diária. E os títulos que têm um vencimento para daqui a mais anos, geralmente têm a tendência de pagar um pouco mais a porcentagem do CDI. Aí cabe você, na hora de fazer o investimento, ver qual é a melhor opção. Se vale a pena você deixar o seu dinheiro trancado, que aí ele vai render um pouco mais, ou se você quer liquidez e, obviamente, ele vai render um pouco menos. E tem o terceiro tipo de título, que é o quê? É uma mistura entre pré-fixado e pós-fixado. Geralmente, eles utilizam o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é a taxa da inflação. Geralmente, um título desse daí, ele vai estar assim, ó, IPCA mais 4%. O que quer dizer? Quer dizer que ele vai render a inflação e mais 4% em cima da inflação. Então, digamos que a inflação ela seja de 10%. Então, esse título vai render 14%. Se a inflação ela tiver 11%, vai render 15%. Então, vocês podem perceber que esse título ele tem uma parte dele que é variável, né? Que é pós-fixado, e tem uma parte dele que é pré-fixado. Então, a gente chama que é uma mistura dos dois. Esse título, geralmente, também não tem liquidez, tu não consegue tirar ele a qualquer momento. Geralmente, a liquidez dele é só no vencimento e é utilizado por investidores para quê? Para você ganhar da inflação. Então, se a inflação subir muito, sei lá, chegar a 20%, ele vai render a inflação 20% mais 4%, 24%. Agora, se a inflação cair para 5%, você vai ganhar 5% mais 4%. Então, vai dar 9%. E como eu falei, geralmente esses títulos eles são usados para resguardar o seu dinheiro da inflação. Agora que vocês já sabem o que é pré-fixado, o que é pós-fixado e também sabem o que é a mistura de pré e pós-fixado, agora a gente vai falar sobre os impostos incidentes sobre cada título. Tem alguns investimentos que sofrem a dedução do imposto de renda, que tem essa tabela aqui, ó, que eu vou deixar aqui do lado. É uma tabela regressiva, então o que acontece? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, menos impostos vocês vão pagar. Isso geralmente são o quê? São os títulos chamados CDB, eles sofrem essa dedução do imposto de renda. Mas eles sofrem essa dedução do imposto de renda somente em cima da rentabilidade e não em cima do valor total. E tem alguns títulos que eles não sofrem dedução de imposto de renda, por quê? Porque o governo acha que são setores relevantes na economia e ele incentiva você a emprestar dinheiro para esses setores, que podem ser o quê? Podem ser as LCIs, LCA, CRI, CRA, sendo que LCI e LCA têm garantia do FGC, e o CRI e CRA não tem garantia do FGC, que é o quê? Um fundo que fala o seguinte, ó, se você investir nesse tipo de título e a empresa quebrar, eu te garanto que eu vou te pagar o valor que você colocou lá. O FGC ele serve para ter uma garantia do que o investidor vai receber o seu dinheiro. Geralmente, quando você olha uma LCI ou uma LCA, a referência ali, ela dá a impressão que ela vai render menos do que um CDB. Mas aí você tem que fazer as contas para ver se realmente ela vai render menos. Porque, muito provavelmente, uma LCI que rende menos
no final, depois, quando não sofre a dedução do imposto de renda, ela possa acabar rendendo mais do que um CDB que está rendendo inicialmente mais do que ela. A gente já vai ver isso daí na prática. Então a gente está aqui já na página do Banco Inter, né? Já na aba de investimentos. Então você vai em investimento, renda fixa, tanto dos 3 bancos, já vou deixar pronto. Então aqui, ó, vocês podem perceber que aqui está o que? CDB liquidez diária, a partir de 100% do CDI. Por que está a partir? Porque o Banco Inter, ele tem um esquema dentro do banco em que, se você participa dentro de comunidades e essa comunidade ela chega a um certo ponto de investimento, os investimentos que ele te dá aqui rende um pouco mais. Então o que ele fala aqui? Rendimento a partir de 100% CDI, liquidez diária. Pode ver. Eu aqui vou simular como se não tivesse nenhum tipo de grupo, beleza? Então aqui, um CDB com liquidez diária a partir de R$100, no mínimo, vocês podem ver ali, que está a R$100, e ele vai render 100% do CDI. O que é o 100% do CDI que eu falei para vocês? 13,15%. Agora vamos ver aqui, CRA, CRA, Bem Brasil, IPCA mais 6,65. Vocês lembram que eu falei daquele título ali, que ele é um misto entre pré-fixado e pós-fixado? É esse título aqui, ele está rendendo IPCA mais 6,65% ao ano. Vamos ver aqui como é que funciona. O emissor, tal, vocês podem ver ali, imposto de renda, ele é isento de imposto de renda. Liquidez, só no vencimento. Então, se eu aplicar nesse tipo de título, eu só vou ter liquidez só quando ele vencer. Vocês podem ver que o vencimento está bem longe. Para dia 15/5/2029. Não é um título que me interessa agora. Então vamos ver aqui para baixo. CDB mais limite de crédito. CDB 180 dias. CDB. Esse daqui nada está me interessando. Pode ver que agora tem uma LCI aqui, DI com liquidez diária 180 dias. O que significa isso? É uma LCI, uma letra de crédito imobiliário. Ela vai ter liquidez depois que eu investir. Depois de 180 dias eu posso tirar a qualquer momento. Mas não quer dizer que esse título vai vencer daqui a 180 dias. Olha só, vamos abrir ela aqui para ver como é que funciona. O que acontece? O vencimento dela é só em 10/2/2025. Vocês podem perceber que o vencimento é daqui a 3 anos. Mas a liquidez dela vai ser a partir daqui a 6 meses. Então eu posso pegar e botar um pouco dos meus investimentos nesse título aqui, se eu não quero ter liquidez durante esses 6 meses e uma rentabilidade um pouco maior. Vamos ver aqui, LCI 450 dias. Vocês podem perceber que essa LCI está rendendo um pouco mais do que a LCI ali de cima. Por quê? Porque essa LCI aqui, ela não tem liquidez diária. A liquidez dela está no vencimento ali. Vocês podem perceber que a liquidez está no vencimento. Então, ela tem a tendência de render um pouco mais. E assim você vai fazendo a análise. Tem uma LCI IPCA final de 3 anos. Ela rende 5,88% mais o IPCA. Então, o que é aqui? Vamos ver. Ela já fala aqui, é isento de imposto de renda, né? E, deixa eu ver, vamos ver mais aqui o que vai ter mais interessante. Rentabilidade a partir de 5,88 mais IPCA. Lembra que eu falei que IPCA é inflação? Então ela vai render a inflação mais 5,88%. E assim tu vai analisando. Mais uma LC aqui, IPCA, final de 3 anos. E aqui está semestral por quê? Porque a cada 6 meses você vai receber o valor de rentabilidade que rendeu ali esse teu título. Não é interessante esse tipo de título aqui para mim, particularmente, por quê? Porque se eu quero algo que vai render o IPCA, eu vou esperar que ela vença para eu tirar tudo de uma vez só, que aí fica rendendo juros sobre juros. Tá, visto aqui, já deu de ter uma noção aqui dos investimentos do Banco Inter. Vamos lá para o Banco Sofisa. No Sofisa também, eu já estou aqui na aba de renda fixa, CDB pré-fixado. Lembra que eu falei que o pré-fixado ele vai dar um rendimento já pré-definido. Então vamos investir agora, vamos ver o que tem. Ele tem pré-fixado para daqui a 6 meses, 14,3%, daqui a 1 ano, 14,6%, daqui a 2 anos, 14%, daqui a 3 anos, 13,80% e assim sucessivamente.
Então, vocês podem perceber que esse título aqui, ele está pagando mais quanto menos tempo. Isso não é para ser tão comum assim, mas devido à nossa economia, esse título ele está pagando inicialmente mais em um período menor. Mas nenhum aqui me interessou. Esse até de um ano aqui, 14,6%, é um título até razoavelmente interessante. Se eu quiser deixar o dinheiro durante um ano e quiser ter uma rentabilidade já pré-definida, eu poderia botar nesse 14,6 aqui. Achei bem interessante para depois. Vamos ver o CDB de IPCA. Lembra que eu falei de IPCA? Ali, ó. CDB, ó, IPCA mais 7%. IPCA mais 7%, 2 anos, 3 anos. IPCA mais 6,8%. Então, o que quer dizer isso? Que vai render o IPCA mais aquela porcentagem. Lembra que eu falei que esse é um título misto? Ele tem já um valor pré-definido e um valor variável. Sendo que eu falei que os CDBs ali, todos eles têm a dedução do imposto de renda com aquela tabela regressiva. Aqui eles também têm um CDB com liquidez diária. Vamos ver aqui, ó, CDB com liquidez diária. Ó, eles têm um CDB que rende 110% do CDI. Está rendendo acima do que a maioria dos CDBs com liquidez diária tem. Vamos ver aqui um CDB Max. Esse daqui também é um CDB que está rendendo 110% do CDI, mas geralmente esse título tu compra por quê? Tu compra para te ganhar aquela bonificação que eu te falei ali de R$100 quando tu faz o teu primeiro investimento e ele não pode ter liquidez diária. Esse CDB aqui, ele vai ter liquidez depois de 60 dias. Então, se você quer ganhar os R$100, você pode pegar, aplica nesse CDB, que aí vai cair os R$100 ali para você na sua conta como uma bonificação. E você pode tirar esse dinheiro também. Agora vamos ver os CDBs pós-fixado, como eu falei para vocês, ó. CDB pós-fixado. Tem esse CDB de um ano, que vai render 112% do CDI. É interessante, ele está rendendo um pouco mais do que o com liquidez diária, 2%, não é muita coisa. Mas vocês podem perceber que esses de baixo aqui, ó, nenhum deles, até 2 anos, valeria a pena. Por quê? Porque eu tenho um CDB lá com liquidez diária a 110% do CDI. Então não tem lógica eu comprar nenhum desses títulos aqui de baixo, aqui, ó. Esse de 110 de 2, 3, 4 anos, 110% do CDI. Por quê? Porque eu já tenho um título lá com liquidez diária que está me pagando 110% do CDI. Na verdade, eu nem sei porque eles colocam esse tipo de investimento aqui, né? E agora vamos ver a LCA pós-fixada. O que é LCA? Não paga imposto de renda. Vocês vão ver que a rentabilidade dela aqui vai ser... Ó, tem essa LCA aqui, ó, que está com 85% do CDI. Está bem baixa, não vale a pena. Então vamos voltar aqui. Vamos ver essa LCI aqui, ó. Ó, essa LCI ela já está rendendo 90% do CDI. É melhor do que aquela LCA. Eu não vou comprar aquela LCA, né? Se eu tenho uma LCI aqui que também não paga imposto de renda e está rendendo 90% do CDI. Só porque se eu botar nela aqui, a minha liquidez, eu só vou ter liquidez no vencimento dela. Então o que acontece? Só daqui a 3 meses. Da mesma forma, essa daqui que está 95% do CDI, está daqui a 1 ano. Então, tá, Juan, mas está rendendo menos do que um CDB. Não necessariamente, porque uma LCI de 3 meses, 90%, e se eu deixar durante 3 meses, equivale a um CDB de 116%. E da mesma forma, essa LCI de 95% do CDI, se eu fosse deixar em um CDB durante 1 ano, esse CDB, para render a mesma quantidade que rende essa LCI, ela teria que estar rendendo pelo menos 119% do CDI. Então, vocês veem que não necessariamente é porque a LCI está com valor mais abaixo que ela vai render menos. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, o site para vocês fazerem o comparativo quando for ver uma LCI com um CDB, para ver se vale mais a pena eu aplicar numa LCI ou uma LCA ou num CDB, que aí eu pago imposto de renda, né, como eu falei ali. E também vou deixar aqui na descrição também um site para que você possa, o link para que você possa apertar ali e já fazer essa conversão já mais automática, que fica muito melhor de fazer uma análise, né? Então, no Sofisa é basicamente esse tipo de investimento. São até investimentos razoavelmente bons, comparado com alguns rendimentos em outras plataformas. Agora a gente vai para o banco da Ecoval. Vamos ver o que tem lá no banco da Ecoval. Vocês podem perceber que o banco da Ecoval também tem um CDB que rende 110% do CDI ali
e está com liquidez ali, ó, está com liquidez diária. Então ele é o quê? Um pós-fixado, por quê? Porque a referência dele é o CDI, como eu expliquei para vocês, só porque ele tem liquidez diária. Bem interessante. Eu achei interessante aqui também que eles têm um CDB aqui, ó, que rende o CDI mais 1,2%. Não é tão comum esse tipo de investimento está em aberto. E ele tem liquidez diária. Achei bacana. Vocês podem ver que tem outro CDB aqui, ó, IPCA mais 6,75%. Então, eu já não iria pegar esse daqui, por quê? Porque na outra plataforma tem um IPCA mais 7%. Mas, geralmente, eu particularmente não gosto de pegar IPCA num CDB. Geralmente, eu pego uma LCI ou uma LCA que tenha IPCA mais alguma coisa. Por quê? Porque aí eu não pago imposto de renda. Aqui ó, tem outro IPCA aqui mais 6,5%. Ó, CDB, ó, que rende 15% ao ano. É um CDB razoavelmente bacana. E o vencimento dele é em 1 ano. Ó. Então ele vai ter o abatimento de imposto de renda ali depois de 364 dias. Deixa eu ver mais aqui. Vamos ver aqui uma LCI. Como é que estão as LCI? Ó, aqui eles têm uma LCI, já fala ali em cima, ó, sem liquidez diária, rendendo 97% do CDI. Mas olha o vencimento dela ali, ó, o vencimento está em 2026, daqui a 4 anos. Agora tem tempo também aqui, ó, essa LCI 96% do CDI, ó, que o vencimento daqui a 3 anos, ó. Vocês podem perceber que a carência também só tem liquidez só no vencimento. E assim você vai indo, ó. Entendeu? Você vai analisando e tal. Aí você vê o que é melhor, o que é pior. O que eu quero mostrar para vocês aqui? É que não necessariamente porque está rendendo ali, aqui na tela, menos porcentagem ali do CDI, quer dizer que no final vai realmente render menos. Você tem que fazer uma análise de quanto tempo que você quer deixar esse dinheiro. Você quer ter liquidez diária, se você não quer ter liquidez diária. E aí você vê o que é melhor para o teu portfólio. Sendo que LCI e LCA não paga imposto de renda e CDB paga imposto de renda. Então vocês têm que fazer uma projeção para ver se realmente vale a pena você pegar um pré-fixado ou um pós-fixado. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês é o quê? É que sempre que você for analisar um CDB, uma LCI, uma LCA, você tem que saber dessas regras em que o CDB você paga imposto de renda em cima da rentabilidade, a LCI e a LCA você não paga imposto de renda, então não necessariamente porque ali está dizendo que rende menos, no final vai render menos. Você tem que fazer uma projeção de quando que você vai precisar utilizar esse dinheiro. E também tem algumas formas de se proteger da inflação ali, pegando títulos atrelados ao IPCA. Geralmente, eu particularmente gosto de pegar títulos atrelados ao IPCA que não pagam imposto de renda. Por quê? Porque quanto maior a inflação, que a tendência do Brasil é ter uma inflação geralmente maior, né? Mais imposto eu vou pagar, porque eu vou pagar imposto sobre a inflação e sobre ali aquele rendimento que é fixo. E quanto maior, mais imposto eu pago. E se eu pego uma LCI ou uma LCA que tenha IPCA, por mais que a inflação ela suba muito, eu não vou pagar imposto em cima da minha rentabilidade. E como eu falei, vocês utilizam o site, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, esse site aqui, e também vou deixar na descrição, para vocês fazerem um comparativo. Mas como é que você faz o comparativo ali? Vai ter nesse site uma aba chamada CDB e a outra chamada LCI e LCA. E aí você bota a taxa que você quer ali. Se for uma taxa pré-fixada, você bota a taxa pré-fixada. Se não for pré-fixada, você bota a taxa Selic ali, bota o período, aí ele já vai te dar ali, mais ou menos, o valor líquido que vai ficar no final. É um site bem interessante para você fazer a análise quando for fazer os seus investimentos. Eu vou deixar, então, para vocês darem uma olhada, dar uma analisada e fazer o comparativo. Vale muito a pena sempre antes de fechar algum título, seja uma LCI, uma LCA, um CDB, você fazer esse tipo de cálculo para ver se realmente a rentabilidade está maior. E por que eu só estou falando sobre CDB, LCI, LCA?
Não estou falando de CRI, CRA ou outros tipos de investimentos. Porque eu, quando vou investir em renda fixa, eu prezo em investir por algo um pouco mais seguro. E esses tipos de investimentos, eles têm a garantia do FGC. Como eu falei, é o Fundo Garantidor de Crédito que diz o seguinte, ó, se você comprar esse título e essa empresa falir, eu vou pagar para vocês o valor que foi acordado. Agora, um CRI, um CRA, debêntures, se elas quebrarem, você não tem garantia do FGC. Eu, particularmente, quando vou investir em renda fixa, eu não costumo investir nesse tipo de ativo. O que eu penso, se é para eu me expor para algo mais arriscado, eu vou investir em fundo imobiliário, que eles investem em CRI e CRA, eu vou investir em ações na Bolsa de Valores, eu vou fazer outros tipos de investimentos que são mais arriscados. Então, a renda fixa, para mim, eu deixo os investimentos mais conservadores. Isso sou eu, né, pessoal? Aí você vê o que você acha melhor. Aí você me fala, mas tem o Tesouro Direto. Não, realmente tem o Tesouro Direto, e o Tesouro Direto, os títulos dentro do Tesouro Direto, todos eles têm liquidez. Mas aí, o Tesouro Direto, você tem que aprender um pouco mais sobre a marcação a mercado. Eu invisto só no Tesouro Direto devido à marcação a mercado, não que eu queira ficar com esse título até o final. E então eu uso o Tesouro Direto para fazer a marcação a mercado. Só isso. Até porque eu já fiz até um vídeo falando sobre o Tesouro Direto. Eu não sou muito fã desse tipo de investimento devido de eu estar comprando uma dívida do governo. Porém, quando você entende um pouco mais de marcação a mercado, vale a pena você investir no Tesouro Direto. Mas isso já seria tema para outro vídeo. Fechou, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, que assim você mostra para o algoritmo que o nosso vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo a muito mais pessoas que precisam dessa informação. Valeu, pessoal! Um beijão no coração!